O Predador consagrou-se ao longo das décadas como um dos melhores filmes de ação, ficção científica e horror já feitos. Lançado em 1987 e sendo considerado um dos melhores filmes de Arnold Schwarzenegger, o filme esconde diversos segredos de bastidores e fatos muito interessantes sobre ele que aposto que você ainda não conhece. Este é o Curiosidades Pop. Já deixa seu like, se inscreve no canal, pois no episódio de hoje você confere curiosidades sobre o filme O Predador. Este filme foi dirigido por John McTiernan, considerado um dos grandes diretores de clássicos de filmes de ação. Foi quem dirigiu os filmes Duro de Matar 1 e 3, além de outro filme conhecido de Arnold chamado O Último Grande Herói. O diretor até então só havia dirigido um filme, que era Delírios Mortais. Esse filme chegou nos cinemas em 12 de junho de 1987, com um orçamento de 15 a 18 milhões e arrecadou incríveis 98 milhões. Um fato interessante sobre o surgimento da ideia para este filme foi que após o lançamento de Rocky IV, surgiu uma piada em Hollywood que dizia que Rocky havia ficado sem adversários terrestres e que ele teria que lutar contra um alienígena caso um quinto filme fosse feito. Então, os roteiristas e irmãos Jim e John Thomas se inspiraram nessa piada e construíram o roteiro com base nesta ideia. O roteiro desse filme foi comprado pela Fox, dos irmãos Johnson, e logo depois o filme foi produzido por Joel Silver, Lawrence Gordon e John Davis. O título original do filme deveria ser Hunter, ou seja, O Caçador, mas eles ficaram preocupados de serem confundidos com uma série com o mesmo nome, lançada em 1984. Para o papel principal, os produtores Joel Silver e Lawrence Gordon abordaram Arnold ainda nos bastidores de Comando para Matar, no qual Joel Silver também esteve como produtor. Já o ator Jason Ventura, que viveu o personagem Blaine, foi contratado por causa de seu ótimo físico. E um fato interessante é que ele já havia sido fuzileiro naval antes de ser ator. Já Mac, vivido por Bill Duke, já havia contracenado com Arnold em Comando para Matar. O personagem Poncho foi vivido por Richard Chaves, que também lutou na Guerra do Vietnã. Outro fato interessante é que o personagem Hawkins, vivido por Shane Black, é um roteirista e diretor que foi trazido como um ator enquanto o filme estava sendo gravado. E o interessante é que foi ele quem escreveu e dirigiu o último filme da franquia Predador, lançado em 2018. Outro ator importante escalado para esse filme também foi Carl Weathers, muito conhecido por interpretar Apollo Creed nos filmes do Rocky. Um fato curioso e engraçado dos bastidores é que Jason Ventura havia ficado muito orgulhoso ao saber que a medida de seus bíceps eram maiores que as de Arnold, vencedor 7 vezes do Mr. Olympia, e os dois chegaram a realizar uma aposta. Porém, ele acabou por descobrir que Arnold havia dito aos figurinistas para inventarem esta informação. Os dois voltariam a trabalhar juntos no filme O Sobrevivente, e anos depois, enquanto Arnold se tornava governador da Califórnia, antes Jason havia se tornado governador do Minnesota. Apesar de alguns integrantes do elenco já tivessem tido experiências militares, assim mesmo eles passaram por treinamento militar para saber como se comportavam os soldados de verdade. E as gravações desse filme, que ocorreram no México, mais especificamente em Palenque, Puerto Vallarta, foram um verdadeiro desafio, pois os atores tiveram que lidar com cobras, escorpiões venenosos e sanguessugas, e também sofreram com alterações de temperatura durante a noite e o dia, além da alimentação diferenciada no México, que causou intoxicação em vários dos atores e da equipe. Enquanto subia em uma árvore para achar uma posição favorável para a câmera, o diretor John McTiernan caiu e fraturou a munheca da mão direita, além de um dos dublês de risco de Arnold ter quebrado o joelho ao pular de uma cachoeira. Um fato interessante é que, apesar de não sabermos no filme a localização da selva onde eles estão, a novelização do filme diz que fica em algum lugar da Guatemala. Porém, quando o General Phillips mostra a Arnold a localização no mapa, vemos que trata-se de um cerrado brasileiro, na Serra das Mangabeiras, no Maranhão. O lutador e ator Jason Ventura dispara em pé com uma M134 minigun.
Essa arma geralmente é utilizada montada em helicópteros, aviões e outros veículos, e este mesmo tipo de arma voltaria a aparecer em Exterminador do Futuro 2, agora nas mãos de Arnold. O ator Sven-Ole Thorsen, amigo de longa data de Arnold Schwarzenegger, que sempre marcava presença em seus filmes, aqui neste longa participa como um oficial russo. O personagem Billy, interpretado por Sonny Landham, também já serviu ao exército americano, e um fato curioso é que a seguradora do estúdio exigiu que o ator tivesse um guarda-costas, mas não para ele, e sim para os outros integrantes da equipe, pois o ator tinha a fama de ter um temperamento forte e facilmente brigar com alguém no set. Outro fato interessante sobre ele é que ele também já se envolveu na política, assim como os outros dois atores, porém não foi tão longe. O ilustrador do jogo Contra, do Nintendo, se baseou nas poses de Arnold para desenhar os pôsteres dos jogos, bem como também se inspirou em Alien e Rambo. O compositor da trilha sonora desse filme foi Alan Silvestri, que também compôs a maravilhosa trilha sonora de De Volta para o Futuro, de 1985. Inicialmente, o artista Rick Baker havia sido contratado para criar o design do Predador, mas ele estava ocupado trabalhando no filme Um Hóspede do Barulho. Com isso, a empresa Boss Film Studios foi contratada para essa finalidade, e o artista Steve Johnson ficou encarregado do design da criatura, e o traje feito por ele foi o que foi usado em Van Damme. Porém, o visual parecia de uma lagartixa, e isso não agradou os realizadores do projeto. E um fato que muitos devem conhecer é que Jean-Claude Van Damme foi trazido para interpretar a criatura com a esperança de que o monstro tivesse movimentos ágeis. Porém, Van Damme queria sempre mostrar suas habilidades, e isso seria difícil dentro da fantasia de monstro. Entre outras reclamações, o ator reclamava que fazia muito calor dentro do traje, e por essas e outras razões, ele foi despedido do projeto. O diretor do filme e o artista Steve Johnson tiveram calorosas discussões com relação à mobilidade e visual da criatura. O mesmo se defendeu dizendo que não havia criado o visual do mesmo. Com muitas discussões a ponto de chegar a quase agressões, a Boss Film Studios então saiu do projeto. Arnold recomendou o artista que já havia trabalhado em Exterminador do Futuro, o conhecido Stan Winston, para criar o visual da criatura, e ele desenhou os dreads com base em uma imagem de um guerreiro Rastafari que ele viu no escritório de Joel Silver. Já as macabras mandíbulas foram ideias de James Cameron. Com a saída de Van Damme, um outro ator foi contratado, sendo este o ator Kevin Peter Hall, que tinha incríveis 2,20 metros de altura. E o ator relatou que interpretar a criatura foi um verdadeiro teste de sobrevivência, por exemplo, em determinadas cenas em que a criatura persegue Dutch, pois a máscara o impedia de enxergar. Então o ator disse que teve de memorizar todos os movimentos antes, além do traje ser bem difícil de vestir, e que, segundo os produtores, chegava a pesar ao todo 90 quilos. Vale citar os outros trabalhos do ator Kevin Peter Hall, como os filmes Sem Aviso, O Monstro do Armário e Harry, um Hóspede do Barulho. Kevin Peter Hall também interpreta um dos soldados no helicóptero, em determinada parte do filme. E isso foi decidido pelo diretor para compensá-lo por seu árduo trabalho e profissionalismo neste filme. A forma de enxergar do predador não era exatamente uma visão térmica, pois a câmera utilizada para realizar esse tipo de visualização era inviável para ser usada na selva mexicana, além de ter um alto custo. Assim foram utilizadas imagens negativadas e com edição exagerada, para dar a ideia de calor necessária. Inicialmente o sangue da criatura seria laranja, porém o efeito seria muito difícil de realizar, então alteraram para verde. Com isso criaram o líquido retirando o gel daqueles bastões fluorescentes e misturando com gel lubrificante. O efeito de invisibilidade foi feito com dublês utilizando trajes vermelhos brilhantes, pois era o oposto da cor verde da selva e da cor azul do céu. Feito isso, eles só utilizaram as técnicas de chroma key, substituindo a cor vermelha por algum outro vídeo gravado na selva. O barulho emitido pela criatura foi criado por Peter Cullen, que dentre outros trabalhos é também a voz de Optimus Prime em inglês.
e ele estava receoso em fazer a voz do Predador na época, pois estava traumatizado depois de ter machucado sua garganta fazendo a voz do King Kong em 1976. Mas em vez de rugir, ele criou algo mais simples, como sons de caranguejo. As gravações ocorreram dias antes do casamento de Arnold com a sua então esposa, Maria Shriver, e ela não ficou nada feliz, pois o ator parecia estar mais focado no filme do que no próprio casamento. Com isso, houveram pausas na gravação e eles se casaram em 26 de abril de 1986, e as filmagens retornaram em 12 de maio e finalizaram no final de junho de 86. O filme foi dedicado a Augustine Ituart e Frederico Issunza, ambos membros da equipe que faleceram no voo 940 das linhas aéreas mexicanas de aviação. Durante uma parte do filme, é possível ver Hawkins lendo uma história em quadrinhos do Sargento Rock, e naqueles anos estava sendo produzido um filme sobre esse personagem, que teria Arnold como protagonista, mas isso nunca ocorreu. Em 1997 foi lançado um filme que era basicamente uma cópia de Predador, chamado DNA, estrelado por Mark Dacascos. No meio pro fim do filme, a criatura que nos é revelada é muito parecida com o antigo visual do Predador de 87, além de outros elementos parecidos. Arnold Schwarzenegger chegou a ser chamado para estrelar a continuação, O Predador 2, porém ele já estava envolvido com as gravações do grande sucesso Exterminador do Futuro 2. E o sucesso de Predador levou a mais sequências. 2 filmes compartilhados com a franquia Alien, uma infinidade de figuras de ação, videogames e várias histórias em quadrinhos. Com a compra da Fox pela Disney, os direitos do filme agora pertencem a ela. E as últimas notícias dizem que um novo filme da franquia está em produção. E este foi o vídeo de hoje. Deixe seu like se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro das novidades e novos vídeos como esse. E se você gostou desse vídeo, confira outros vídeos sobre filmes do Arnold Schwarzenegger que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima!